Olá pessoal, eu sou Marcelo do Expansivamente e a gente está aqui hoje juntos, eu e o pai, para dar sequência naquele vídeo que a gente gravou há poucos dias atrás para vocês, que a gente falava do processo da confiabilidade, ou seja, que a confiabilidade ela se dá início lá na nossa vida intrauterina, dentro do útero materno. E esse processo ele reflete nas nossas vidas no dia de hoje, Então a gente está aqui para falar para o pessoal. Eu gostaria muito que tu trouxesse um exemplo para nós de como algo que se formou lá na vida intrauterina em relação ao processo da confiabilidade, reflete hoje, Vamos trazer um exemplo mais prático para o pessoal poder acompanhar aí. Vamos criar um exemplo aleatório para que não haja identificação com ninguém. O que a gente pode imaginar? Por exemplo, uma situação onde um pai ou uma mãe, ou ambos, tem dificuldade de confiar no seu filho adolescente, vamos pensar assim. Embora esse filho seja um filho responsável. Indica aí para quem tem filho adolescente, passa por isso, é muito comum, Vamos lá. Então o que acontece muitas vezes, Esses pais, em função da insegurança deles, começam a obstruir os passos desse adolescente, que está naquela idade de sair com os amigos e tal. Aproveitar a vida, curtir um pouquinho, Isso. Então, o que geralmente não, nesse exemplo que nós estamos criando, esses pais poderiam realizar, por exemplo, negativamente, que vai fechar com o tema que a gente está querendo trabalhar hoje. Poderiam, por exemplo, ficar com receio, com medo de que o filho saísse com os amigos, sob o risco de se envolver com drogas, com álcool, até mesmo em algum acidente, em função da correria de carro. Muito comum isso, essa preocupação com os pais, Onde é que está o meu filho? Com quem que ele está? A pessoa que está com ele é responsável, não é? E aquelas mães, muitas vezes a gente diz mães, mas isso vai junto aos pais também, Não dormem enquanto os filhos não chegam em casa, ficam preocupados, ficam tensos, Por que disso? E em função disso, nesse exemplo, esses pais começam a tolher os passos dos filhos. Por exemplo, não liberam o carro, pelo medo dos acidentes. Que acha que vai correr. Isso, vai correr e tal. E embora esse filho tenha demonstrado, quando sai com o carro, que tem responsabilidade para isso. Nesse exemplo, muito importante isso. Embora esse filho tenha demonstrado a esses pais que tenha responsabilidade quando ele esteve com o carro ao seu alcance, E mais, além dessas questões, por exemplo, determinam um horário para que esse filho volte para casa, vamos imaginar meia-noite, sem que esse filho seja ouvido. E independente da situação que esse filho possa estar vivendo, fica uma coisa taxada, sem que o filho possa ter qualquer resposta a isso. Aí está envolvendo a questão da necessidade que daqui a pouco o filho à meia-noite tem de ficar numa festa ou de vir embora. Exatamente. E às vezes os pais não têm como ter essa medida para compreender isso. Exatamente. Então estipulam aquele horário, meia-noite vem embora. E agora então eu vou dar uma salgadinha no exemplo, que seria o fato, por exemplo, do filho percebendo essa ansiedade dos pais e não querendo desagradar os pais, acaba, por sua vez, não querendo sair. Eu acho que por aí a gente já consegue ter um bom indicativo para começarmos a falar e ligar com a questão da confiabilidade dos vídeos anteriores. O que tu acha disso aí, meu filho? Pois é, então veja bem, o que a gente percebe aí, que não foi estabelecido um processo de confiabilidade aí, ou seja, não tem um processo de confiabilidade desses pais em relação ao filho, também às vezes desse filho em relação aos pais e nem muitas vezes do filho em relação a si próprio. Perfeito. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ressaltar isso aí. A questão que não existiu, nesse exemplo, um processo de confiabilidade.
por exemplo, esses pais inseguros, né, eles não irão servir, essa insegurança deles, né, não irão servir de referência para esse filho. Referência, não está falando de cópia de modelo, não, parâmetro, referência. Isso né? é importante. E esse comportamento, né, modifica todo o meio, toda essa estrutura dessa família aí, né? E faz com que um ambiente sadio passe a ser um ambiente invasivo, né? O que tu pensa? Eu vejo que aí nós estamos diante de limitações desses pais, né? Em termos de confiabilidade em si próprios, consequentemente, como você falou, com dificuldade de servir como referência. Temos também aí, né, estabelecido nessa falha do meio... ou seja, assim, só para comentar, ele não percebe a necessidade do outro, né? Exatamente. Por isso que vem a invasão, né? Exatamente. Isso é um processo invasivo. Não perceber a necessidade do outro. E o filho, por sua vez, né, ele também tem o seu gesto obstruído. Nós falávamos dos gestos, né, porque a partir do gesto espontâneo é que se desenvolve o processo criativo. É interrompido isso aí, né? E se então essa espontaneidade ela é obstruída, né, esse filho vai ficar inibido, né, fechado em si mesmo. Né? E esse é um exemplo muito prático, né, dessa questão da confiabilidade que nós estamos falando. Quer dizer, ela não se forma a confiabilidade porque não há um ambiente seguro oferecendo a confiança. E a gente vê isso na clínica, né? Quantas vezes os pais vêm procurar atendimento e dizem assim, olha, eu estou com um filho de 18 anos lá, que 18, 19, 20 anos, enfim, né? Que eu vejo os amigos saindo, conversando e ele está inibido. Né? Fica retraído, né? E isso pode estar se formando aí, nesse processo da confiança, né? A confiança em si próprio. Né? O que eu acho também importante aí, Felipe, tá? Sempre é tempo da gente tentar rever alguns aspectos, né? Ou algumas condições de saúde, né? Que reverta esse processo. Né? Há uma tendência, né, da pessoa querer sair daquilo que não lhe faz bem. Né? Por que eu falo em tentativa, né? Tentar sair? Porque muitas vezes esse processo ele já está enraizado, né? Crônico. Está crônico, e aí é difícil da pessoa, né? E muitas volta. vezes até impossível de sair desse processo. Né? E outra coisa que eu acho interessante também ressaltar, que tem a ver com essa questão da confiabilidade, todo esse processo que a gente está vendo, espontaneidade, criatividade, que esses elementos todos nos acompanham vida fora. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Sabendo-se disso, nós somos sabedores de que esses processos podem ser favoráveis ou não ao nosso desenvolvimento. Né? Então, onde que eu quero chegar com isso? A importância de nós revermos esse processo e darmos a ele uma ressignificação, um outro sentido. Tem toda a vida pela frente, né? Exatamente. Toda a vida pela frente. Tudo isso vai influenciar, não é que influenciou só no passado, né? Influencia em toda a caminhada que está por vir ainda. Está presente a todo momento conosco, Exatamente. como eu disse antes, né? Nos favorecendo ou não. Ok? Então, pessoal, a gente agradece a atenção mais uma vez de vocês aí, né? E até o nosso próximo vídeo aqui no Expansivamente. Um abraço. Até mais. E até lá.